E aí, terráqueos e terráqueas, beleza? Tranquilidade total? Eu sou o Renan Cruz e hoje vamos dar continuidade aos desvendamentos do universo, do nosso mundo, já que os Estados Unidos, um dos órgãos mais poderosos e potentes do nosso planeta, divulgou que OVNIs são reais. E com isso, uma das outras bases que controlam o nosso mundo deu aquela estremecida, né? Que é a religião, onde que eu falo que existe três poderes que comandam o nosso mundo: religião, governo e mídia. E hoje nesse vídeo vamos falar exatamente dela, da religião. Então roda a vinheta e se você já achou o assunto desse vídeo interessante, já vai metendo o dedão no like aí e se inscrevendo no canal. E aí, terráqueos e terráqueas, antes da gente prosseguir com o assunto, eu gostaria primeiro de mostrar um experimento para que a gente possa, através desse experimento, se aprofundar no tema aqui e poder se esclarecer cada vez mais. Acompanhe comigo aí. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Meus amigos, esse experimento mostra certinho como o nosso mundo foi idealizado e formado durante muitos anos atrás. Porque até então a gente só tinha informação da televisão, de rádio, por meio deles, que o que eles queriam nos mostrar, eles mostravam. E a gente não tinha de onde recorrer em outras informações e a gente ia lá e abraçava. E hoje, por isso eu falo que a libertação já está começando. Porque graças a uma coisa aí que temos na nossa mão, a gente não somos aqueles macacos do experimento. Hoje a gente evoluiu, óbvio, graças à ajuda de quem? Da internet. Quer você queira acreditar ou não, ou você acha isso banal ou besteira, mas é graças à internet que conseguimos vasculhar os bastidores das informações. Hoje em dia sabemos que a mídia mente para nós, o governo, então com isso temos a ferramenta para pesquisar também sobre a religião. O que a religião nos diz exatamente se a gente começar a pesquisar a fundo, né? Não só pegar a Bíblia em si e ler. Por quê? Porque nela está escrito o seguinte: só a verdade os libertará. E a internet veio para ajudar a gente a descobrir essas verdades, porque já sabemos que os outros governos, mídia e tudo mais, conta mentira pra gente. Então por que não questionar, entre aspas, não o que está escrito na Bíblia? Não é que eu quero questionar o que está escrito na Bíblia, falar que aquilo lá é errado, falar que aquilo lá é coisa boa. Não é isso. O questionamento nosso aqui é como ela foi criada, por quem. E é isso que pesa na cabeça da gente. Porque se voltarmos no passado, vamos ver que Jesus foi um ser extraordinário que chegou aqui na Terra para ensinar coisas magníficas para nós. Coisas que além da nossa compreensão. Na Bíblia diz que vós sois Deus e poderá fazer milagres maiores que até Jesus fez. Entendeu? Só que isso fica meio incompleto. Na Bíblia não ensina como a gente fazer isso. Ela simplesmente diz. E é isso que deixa a gente um pouco encabulado, porque várias coisas que estão lá não contradiz com o que realmente é. Por exemplo, Jesus Cristo veio na Terra passar os ensinamentos para a gente e tudo mais. Foi morto pelos romanos. Tem uma parte lá que o imperador de Roma chegou e falou assim: eu lavo minhas mãos diante dessa situação e entrego Jesus na mão do povo.
Essa parte, se for pararmos e analisarmos mesmo, essa parte é uma coisa, um contexto errado da Bíblia. Porque imagina bem você é um imperador de um governo que veio outra pessoa que está tentando derrubar esse governo seu com os ensinamentos dele, que é Jesus. Aí você começa a perseguir Jesus, como na história mesmo conta, que os romanos perseguiram Jesus mesmo. E aí quando você tem ele em mãos, você lava suas mãos e entrega ele para o povo crucificar, para o povo apredejar, para o povo fazer o que fez. Eu acho que essa é uma distorção, porque nessa parte que ele fala que lavou as mãos, é porque ele quer tirar a responsabilidade da morte de Jesus de cima de Roma. E na verdade, Roma tem total responsabilidade sobre a morte deles. Se fosse assim, então, eles não usariam os soldados para poder crucificar Jesus, eles não usariam o soldado para poder perseguir ele. E até então, depois da morte dele, Roma perseguiu ó, muito todos que seguiam os ensinamentos de Jesus, e até os apóstolos, eles perseguiram, mataram. Até então tem um Coliseu. O Coliseu era o palco onde esses prisioneiros, os gladiadores, todos lutavam para poder entreter os romanos, para poder mostrar que quem mandava ali era Roma. Então, depois de 300 anos que Jesus morreu, Roma conseguiu reunir todos os livros com os apóstolos e vai e me cria a Bíblia. Pô, gente, vamos raciocinar um pouco. Nessa criação da Bíblia, é óbvio que certas informações não estão lá. Estão guardadas ou modificadas de formas, de escritas diferentes. E deixa a gente um pouco tanto confuso. Outro ponto que precisamos ressaltar aqui de extrema importância é o Vaticano. Você sabia que lá no Vaticano existe aproximadamente 85 quilômetros de prateleira com pergaminhos, livros, todos os documentos do passado, e que esses documentos estão trancados às 7 chaves? Ninguém pode entrar lá, vasculhar ou estudar esses documentos. Agora se levanta uma outra pergunta. Uma instituição tão poderosa como a Igreja Católica, que criou a Bíblia, que crucificou Jesus, e ainda assim tem essas informações lá no Vaticano, trancado às 7 chaves, você acha realmente que eles estão querendo mostrar o caminho para seguir a Deus? Ou você acha que eles estão te deixando dormente ali e deixando você fora dos conhecimentos que Jesus veio implantar na Terra? Os conhecimentos esse que elevaria qualquer ser humano a atingir o auge da espiritualidade, atingir o poder, a potência máxima de seu poder, e entender que nós somos seres totalmente capazes de revolucionar a nossa vida, assim como Jesus fez. Jesus dizia que nós somos filhos de Deus, assim como ele era. E Jesus fez muitos milagres. E ele veio aqui na Terra para ensinar esses milagres para a gente também. Não só ensinar o que a Bíblia prega. A Bíblia prega que a gente temos que viver harmoniosamente com nossos amigos, irmãos, família, tudo mais. E isso sim é um ponto positivo, é um ponto bacana, tudo mais. Só que isso é pouco em relação ao que Jesus realmente veio nos ensinar. Jesus veio nos ensinar Jesus veio mostrar que a gente somos capazes de fazer milagres assim como ele. Está escrito em algumas passagens da Bíblia. Vós sois deuses e poderá fazer milagres maiores até como eu faço. Jesus disse isso. Você deve estar se perguntando assim, mas o que esse Renan deve estar falando? Então quer dizer que a Bíblia é uma coisa falsa, é uma coisa que não devemos olhar e tal? Não é isso, pelo amor de Deus, gente, não entenda isso. O que eu estou levantando no questionamento é que informações foram retiradas da Bíblia e foram escritas, e ela foi um conjunto de livros criado pelos caras que eram inimigos de Jesus. Não estou falando que a Bíblia é uma coisa ruim, não é isso. Lá, tudo que está na Bíblia é sagrado, sim. Foi escrito pelos apóstolos, seguidores de Jesus, que acontecia naquela época. Então, eles, romanos, não puderam modificar tanto a história, porque senão ia dar muito na cara, entendeu? Mas os principais com certeza retiraram e colocaram algumas coisas que é difícil da gente entrar no contexto e acreditar, assim dizendo. Colocaram umas coisas na Bíblia até que meio difícil de acreditar.
Então separei umas passagens aqui, dessas que, sabe, levantam o astral do ser humano e tudo mais, só que fica meio assim, incompleta, porque a gente não sabe o como, mas que a gente é capaz, isso é. Acompanhe para mim algumas passagens. Meus amigos, com certeza são passagens que despertam muita curiosidade da gente e o interesse mais pela Bíblia, né? Porque está ali, está falando, Jesus disse que somos capazes dessas coisas. É muito provável sim que tenha essa proximidade, porque senão não teria por que Roma esconder lá no Vaticano todas as informações. Imagina nós com esse poder que Jesus quer passar. Entendeu? Imagina nós com o mesmo poder que Jesus aqui teve na Terra, porque ele falou que a gente pode fazer milagres até maior que ele. E os milagres simples que ele fez aqui, simples entre aspas, foi andar sobre as águas, ressuscitar os mortos, fazer o milagre da multiplicação. Imagina se a gente conseguir realmente fazer esse tipo de coisa. Pelo menos o que tudo indica aqui, levantando nossas pesquisas, pensando racionalmente, usando o bom senso, tudo indica que sim, somos capazes, sim, está na Bíblia, só que retirar essas informações. E está na mostra que tiraram essas informações. Está tudo aí, só não vê quem não quer. E Jesus também disse, só a verdade se libertará. E que tipo de verdade você espera? Já que o governo mente para nós, mídia mente para nós, e agora com essas informações sabemos que a Bíblia deixou de ter alguns textos lá. Está faltando alguma coisa. E aí? Como que fica essa história? Outro ponto bastante interessante também que a nossa geração separou por causa que eles quiseram separar foi a religião da ciência. Eles fizeram briga uma com a outra, uma compete com a outra, sendo que as duas tinham que andar junto, de mão dada. Uma apoiando a outra, uma explicando a outra. Como, por exemplo, um fato muito curioso e muito interessante. Talvez você não acredite tanto, mas agora você vai passar a acreditar, porque é fato científico. Por exemplo, você acredita em água benta? Talvez muitas pessoas não, ou deixa lá, mas não entendem o que acontece sobre a água benta. A água benta é uma água comum que coloca ela num lugar onde quer ser rezado ali em cima dela, né? Ser pedido graças em cima dela, palavras de bem e tal, que ela se torna benta. Assim que a religião explica. Mas recentemente um japonês fez uma pesquisa muito doida aí. Ele começou a expor a água a palavras de bem e outras palavras de mal, a mesma água. E foi lá e fotografou a molécula da água, entendeu? E cada palavra que você colocava na água e ia lá e fotografava, ela mudava de forma, entendeu? E veja como isso é maravilhoso e magnífico, porque realmente não é bobagem, tá na Bíblia essas coisas de água bem, essas coisas, não é bobagem. Então, realmente, acontece sim. Então, para que a ciência tenha separado da religião? Para que isso? Porque eles quiseram que a gente não entenda muito. Porque a partir do momento que você entende que uma coisa realmente funciona, não tem problema de se tenha sido a ciência que tenha explicado, ou a religião está falando alguma coisa. Não, é porque realmente funciona. Uma mostra de um jeito, a outra mostra de outro. Não é que a ciência quer competir e devorar e ser mais que religião, ou vice-versa. Não, não é isso. Não é isso. É uma entendendo a outra. É assim que as coisas se acontecem. É assim que a gente conhece tudo. Porque a partir do momento que você não entende uma coisa, você aceita ela muito fácil. Ou nega. Entendeu? Por exemplo, o caso da água aqui é para quem não acreditava. Eu, particularmente, achava uma bobagem isso. Mas agora, ô louco, poxa, e outras coisas que faz a gente pensar mais além. O corpo nosso é basicamente 70% água. E é por isso que quando os outros diferem palavras ofensivas pra gente, que a gente se sente mal. Porque as moléculas do nosso corpo já... Entendeu? E por isso também que quando a gente fala palavras legais para uma pessoa, motivadoras, ela se sente bem. Porque a molécula do corpo dela ali está se transformando.
Então pense, gente, pense antes de agredir alguém com alguma palavra. Outra coisa aqui super interessante que eu também quero pôr aqui para finalizar o vídeo aqui é umas imagens. Acompanhe essas imagens aí, por favor. Podemos acompanhar aí nas imagens feitas pela religião, que tem sim uma certa importância no nosso coração. A religião conta que o nosso coração é como se fosse a nossa casa, né? Eles falam assim, a voz do coração, a voz da consciência. Até então, se pararmos e pensarmos, parece que existe sim duas pessoas dentro da gente. Uma que sabe exatamente o que fazer para a nossa vida se elevar cada vez mais, só que uma outra que sempre procrastina, deixa tudo para depois, não é muito interessada, entendeu? É esse tipo de coisa. E a ciência mostra o seguinte, que sim, realmente o coração nosso é como se tivesse um segundo cérebro. Ele é composto de 40 mil neurônios. 40 mil células neurais. É a mesma célula que você tem no cérebro. Então é uma coisa muito interessante que graças à ciência a gente tem conhecimento e a religião também já tinha esse conhecimento, entendeu? Então é uma coisa que sim, é uma coisa que devemos casar sim, para uma explicando a outra e uma fazendo junção à outra. E com certeza existe várias outras coisas que a gente ainda está por descobrir ainda, entendeu? É isso aí, terráqueos e terráqueos. Espero que todos tenham gostado e não esqueçam de comentar e deixar seu like. Valeu? Se puder ainda compartilhar, melhor ainda. Muito obrigado. Até a próxima.